Vai falando com Ele. Transforma-me conforme a Tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só Ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado na maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui
Vai pedindo pro Senhor. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Não importa o tamanho do teu problema, Deus tem um escape. Eu falei que nós marcamos um encontro nessa manhã com Deus, e Ele está nesse lugar. Tenta laços e embaraços pra te envergonhar, mas não vai. Por quê? É que eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Deus que derruba as muralhas, das tarefas mais difíceis, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e inimigo tenta laços em embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Porque eu não estou sozinho nessa guerra,
já tem. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper Muitas fontes em meio ao deserto. haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Deus que derruba Mas ele faz mães de filhos, é o mesmo que bradar do alto, não tema, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia! Glória a Deus! Aplauda o Senhor com alegria! Glória a Deus! Bom dia, igreja! A paz de Cristo! Quem está feliz aí diz glória a Deus! Aleluia! Que coisa boa! Eu amo os cultos da manhã, amados. Que coisa boa. Glória a Deus pela vida de cada um que está aqui. O Senhor tem bênçãos como nós louvamos agora. Haverá um novo tempo nas nossas vidas. E o Senhor já preparou esse novo tempo. Quem nos visita hoje, amados, levante a mão. Todos da casa, glória a Deus. Amém, amados. Pode sentar, vamos assistir os avisos? O Ministério do Empreendedorismo convida você, autônomo, profissional liberal, empreendedor da Igreja Templo das Nações, para estar presente no primeiro encontro de 2025. Não deixe de estar presente, vai ser um momento muito precioso. Nós vamos olhar para o presente e vamos projetar o futuro, projetar o ano de 2025. Vamos tirar os nossos sonhos e os nossos projetos e colocá-los no papel. Nesta quinta, dia 27 de março, às 19h30, esperamos você no Templo das Nações. No sábado, 5 de abril, às 18h30, temos a nossa reunião de pais dos teens. É o momento que alinhamos com vocês tudo o que faremos durante o ano com os seus filhos. Não fique de fora. Sábado, dia 5 de abril, às 18h30, reunião dos pais dos teens. Se você deseja rever os nossos avisos ou quer anotar alguma informação, acesse o QR Code que está aqui do lado do espelho ou aqui no fundo da igreja. Assista os nossos avisos. Templo das Nações 2025, o ano da glória da segunda casa. A glória da segunda casa. Amém. Glória a Deus. Amém, amados? Vamos ofertar a casa do Senhor. Vamos trazer o melhor ao Pai. Este é um momento especial, amados. Momento de nós ofertar. Fala, meu povo querido, como é que vocês estão? Eu sou o pastor Arnoldo, um dos pastores do Templo das Nações. Agora, nós reservamos um tempo especial para você que está conectado aí em algum lugar deste planeta. Nós queremos falar sobre esse momento que é tão importante quanto a adoração, a palavra e tudo aquilo que acontece em um culto ao Senhor. Pausa, porque um culto ao Senhor é aquele momento em que nós fazemos um culto a alguém, a uma divindade. Nós cultuamos este ser, com músicas, com palavra, com testemunhos, com a bondade entre um e o outro. Então, esse momento é especial para você que nos assiste aí do outro lado da tela. Muito bem, deixa eu contar uma história para vocês que vocês vão entender muito bem. Quando eu era criança, todo aniversário e todo dia dos pais era a mesma coisa. Eu pegava e ficava naquela alegria, porque meu pai, o seu Haroldo, sempre foi um homem muito presenteador.
Ele tem prazer em dar presente. E eu queria dar presente também para o meu pai. E eu ficava pensando, o que eu posso dar para o meu pai? Como que eu posso abençoar a vida do meu pai? O que eu posso fazer? E eu ficava calculando um monte de coisas. Então, a minha mãe, magicamente, aparecia com a possibilidade e sugestões de presentes. Lá se foram anos e anos de chinelo, de sapato, de pantufa, de camisas, de óculos. Uma vez eu dei um óculos Ray-Ban pro meu pai espelhado e o meu pai ficou meio desconfortável, mas feliz com a generosidade com aquilo que eu dei de presente. Agora, no meio de todos esses presentes, você vai se identificar também. Quantas e quantas vezes você pode se perguntar da onde saía o meu dinheiro? Eu era uma criança e a minha mãe era do lar. A única fonte de renda era o meu pai. Da onde saía o dinheiro? Saía do meu pai. O meu pai dava o dinheiro para a minha mãe, para que eu, usando o dinheiro do meu pai, comprasse um presente para ele. Vou repetir. O meu pai dava o dinheiro para minha mãe, a minha mãe dava a sugestão de compra. Nós íamos lá e comprava o chinelo, o óculos Ray-Ban, a camisa, a pantufa e dávamos para ele. Qual a moral? Eu pegava o dinheiro do pai e comprava um presente pro pai. E ele ficava muito feliz. Ele ficava muito feliz. Mas o dinheiro era dele. Ele poderia ir e comprar o seu presente. Mas o que o meu pai via? A generosidade. O que eu quero dizer com tudo isso? Que quando você vai ofertar, você não vai dar o que é seu. Você vai mostrar a sua generosidade com tudo aquilo que Deus já lhe deu. Deus lhe dá e você mostra a sua generosidade e dá ao Pai e devolve a Ele com alegria no seu coração. Nenhum aniversário, nenhum Dia dos Pais, nenhum Natal, eu cheguei lá, toma aqui, Pai, esse presente. Não, era uma alegria poder dar o presente para o meu pai sem eu saber que o dinheiro era dele. Agora, você tem a oportunidade de ofertar a Deus, de dar a Deus como parte daquilo que Deus já lhe deu. O Senhor só quer ver a sua bondade, a sua generosidade. Eu quero deixar um texto de Mateus capítulo 6, versículo 24, que diz: um homem não pode servir a dois deuses ao mesmo tempo. Ele não pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Vai amar um e odiar outro. Se nós amamos demais o dinheiro, nós vamos odiar Deus. E se nós amamos demais a Deus, nós sabemos lidar com o dinheiro. Essa é a lição. Pegue a sua oferta, pegue a sua contribuição, seja um dizimista dessa igreja, experimente devolver ao Senhor tudo o que Ele tem lhe dado. Agora, antes de orarmos, você vai ter aqui o QR Code, o qual você pode apontar o seu celular ou anotar o número do CNPJ e fazer a sua contribuição. Seja generoso, seja bondoso. E nós sempre falamos isso. Não dê com tristeza, dizendo, esse é momento chato. Não! Seja aquela criança, seja aquele Arnoldo criança que jubilava quando podia dar um presente ao seu pai. Você pode dar um presente ao seu pai que está nos céus. E deixa que com certeza ele vai abrir um sorrisão e vai ficar feliz. Ainda que seja rabiscos no papel, mas é um pai feliz, orgulhoso, faceiro com esse filho que o presenteia. Faça isso, alegre, agrade o Senhor e aprenda a lidar com sabedoria com o dinheiro. Deixa eu orar por sua vida, para que então você faça a sua oferta. Amado Senhor, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso guardador, Tu és o nosso protetor. Jesus querido, eu oro ao Senhor pedindo que cada contribuinte, cada ofertante, cada dizimista possa fazer isso com um coração generoso, possa fazer isso como aquele Arnoldo criança dando presente para o seu pai, mesmo sabendo que o dinheiro era do seu pai. Amado Senhor, que nós tenhamos a consciência que tudo que nós damos para o Senhor nos deu primeiro. Por favor, que tenhamos esse coração ajudador de contribuir, de fazer história. Eu oro, Senhor, abençoe cada contribuinte, cada ofertante, cada dizimista, que nada lhe falte na sua casa. Mas, pelo contrário, que ele tenha tanto a ponto de abençoar outras pessoas também. Essa é a minha oração, minha gratidão e o meu louvor ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe. Seja um ofertante, seja feliz e aproveite esse momento. Amém. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.
Deus é Deus. Bom dia a todos. A paz de Cristo. Antes de se assentar, dê um bom dia especial para uma pessoa especial que está perto de você. Dê um bom dia especial para ela. Diga, que bom que você veio. Que Deus te abençoe. Que hoje seja uma manhã especial na sua vida. Graças damos a Deus. Feito isso, fique à vontade, se acomode, fique bem tranquilo. Coisa boa, tem uma coisa especial nessa manhã, né, pastora? Tem uma coisa especial nessa manhã, coisa boa. É o Senhor, é verdade. É o Senhor que está entre nós. Espero que estejam todos bem. Vamos a uma palavra especial. Meus irmãos, antes de qualquer coisa, os domingos de manhã, nós temos percebido um grande número de líderes. E os líderes têm líderes de célula, líderes de ministérios, pastores, têm dado uma predileção a esse culto da manhã. Então, há algumas semanas, nós decidimos o culto da manhã, fazemos um culto mais voltado para a liderança, assim, com uma palavra mais especial. A pastora Vera já fez isso no domingo passado, trouxe uma palavra bem voltada para a liderança, no domingo retrasado também, e hoje, de uma forma especial. Então, os nossos cultos de domingo pela manhã, eles vêm com uma palavra mais pesada, um alimento mais forte, e espero que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Então vamos lá, Gálatas capítulo 1, versículo 8, vamos a uma palavra especial da parte do Senhor, em nome de Jesus. Só bota um fundo para mim aí, se não for pedir muito. Muito bem. Gálatas capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Ou em outras versões, vai dizer anátema. O apóstolo Paulo, deixa eu só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui em Gálatas, o que está acontecendo aqui. O apóstolo Paulo chega à igreja da Galácia e prega o evangelho. Jesus é bom, é maravilhoso, é poderoso. Jesus leva a gente para o céu. Jesus liberta da religiosidade e tal. Ele prega para as pessoas da Galácia. Passa um tempo, começam pessoas a se infiltrarem nesta igreja e dizer assim: não, Jesus não é tão isso. Jesus não é tão maravilhoso assim. Vocês têm que lembrar que vocês não podem comer carne de porco, vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que lembrar que é olho por olho, dente por dente, vocês têm que lembrar que bandido bom é bandido morto. E esse outro evangelho começa a entrar na igreja da Galácia. O apóstolo Paulo escreve uma carta para esta igreja, e diz, ali no versículo 6, ele vai dizer assim: ó Gálatas, como vocês abandonaram o evangelho de Cristo tão rapidamente? Tão rapidamente vocês já estão ouvindo um outro evangelho. Como rápido vocês esqueceram que Jesus é maravilhoso, o Jesus que eu preguei para vocês. Então, vocês têm que fazer o seguinte: creiam no evangelho. Ainda que eu, o apóstolo Paulo falando, ainda que eu, ou um anjo do céu, olha que coisa séria, ainda que eu, ou um anjo do céu, chegue aqui e pregue um outro evangelho, que isso lhe seja amaldiçoado. Pausa, ponto, nova linha. O que é evangelho? O evangelho, essa palavra evangelho, muita informação de introdução, mas está valendo, tá? Essa palavra evangelho, ela vem da política romana. O que acontecia? Quando o Império Romano conquistava uma cidade, colocava o estandarte dela na praça da cidade. E um arauto, um propagador dessa boa nova, saía gritando pela cidade, dizendo: o reino, a luz de Roma chegou. Esse era o evangelho. Daí que surge a palavra evangelho, tá? Só para vocês entenderem. É daí que passa a palavra evangelho, que quer dizer boas novas, boas notícias. É da política romana, que chega, o arauto, esse homem chega dizendo: a luz de Roma chegou, o Império Romano chegou para vocês, celebrem, fiquem felizes. Daí vem a palavra evangelho. O apóstolo Paulo chama de evangelho
esse anúncio de Jesus, e disse, ainda que uma pessoa anuncie um outro evangelho, uma outra boa nova, que isso seja amaldiçoado. Muito bem. Nós vivemos hoje, não só um evangelho, nós vivemos vários outros evangelhos. Vou dizer para vocês, para nós ficarmos atentos, liderança, um nível mais acima de palavra. Nós temos que saber qual é o evangelho segundo Jesus Cristo, que é o tema dessa ministração hoje. Qual é o evangelho segundo Jesus Cristo? Qual é o evangelho de Jesus? Qual é o evangelho que o apóstolo Paulo pregou, que disse que não precisava outro? E por fim eu vou falar para vocês como participar desse evangelho, como fazer parte dessa coisa toda. Que Deus nos dê graça. Vamos começar falando sobre o evangelho, os outros evangelhos. O apóstolo Paulo estava preocupado com outro evangelho. Hoje nós vivemos vários outros evangelhos e eu vou mostrar para vocês. Um desses outros, olha só, vai ficar bonito aqui. Outros evangelhos. Isso, outros evangelhos, muito bem. O primeiro que eu quero falar para vocês é o evangelho coach. Ou o evangelho, tem aí, né? O evangelho coach, ou o evangelho, como é que eu chamei o nome? O evangelho coach ou triunfalista. Nós vivemos o evangelho coach hoje. Você vê muito isso nas igrejas do evangelho coach. Você vai vencer, você é o melhor, você é o top das galáxias, você vai nessa sua fé. E as pessoas adoram ouvir isso. Mas isso é um evangelho coach. Isso é um evangelho triunfalista. E as pessoas amam esse outro evangelho. Como é que diz aquela pensadora contemporânea que disse assim, quem te viu passar na prova e não te ajudou. Como é que quem te viu te passar na prova e não te ajudou? Vai, não sei o que, quando vê você na bênção e vai se arrepender. Parece a Ludmilla cantando, a outra, a perigosa, como dizia o pastor Pedro. A gente canta essas músicas com a maior naturalidade do mundo, onde a nossa guerra não é mais contra as hostes malignas, mas um contra o outro. As pessoas querem subir no palco para humilhar as outras, e a gente canta isso com total liberdade, com total naturalidade, está tudo bem. E se alguém critica, ainda está mal. Isso é um evangelho coach, é um evangelho triunfalista. É um evangelho motivacional, onde você sai e não funciona de nada. Você vai vencer, você é poderoso, você é demais. Nós temos um outro evangelho extremamente divulgado, principalmente nas mídias. O evangelho da prosperidade. De 10 que Deus vai lhe dar 100 vezes. Você foi feito por cabeça e não por cauda. Você é maravilhoso, você vai enriquecer. Onde eu colocar a planta dos meus pés, prosperará. E a gente canta. E está tudo bem. Porque a gente precisa, porque os crentes, eles parecem que eles precisam desse motivo a mais. Mas esses outros evangelhos distorcem o evangelho puro e simples de Jesus. Esse evangelho da prosperidade, a gente canta, a gente fala, essa coisa de aonde você pôr as mãos, você vai ser abençoado. E a gente vai para o dia a dia e vê que isso não funciona. É esse o meu apelo. É esse o meu... Depois eu falo mais sobre isso. Deixa eu falar sobre o outro evangelho. Tem vários, deixa eu falar sobre o outro. O evangelho da prosperidade, o evangelho do determinismo. É aquela coisa de determinar. Nós vivemos muito isso, de declarar. Você é um vencedor. É aquela coisa da pessoa que diz assim, ó, eu tenho uma vaga de emprego amanhã. Vai na tua fé, essa vaga é sua. A gente fala isso. Gente, isso é um outro evangelho. Sabe o que acontece? Você vai para a vaga de emprego e a vaga de emprego não é sua. Não deu certo, o que você faz? Deus é mentiroso. Outro evangelho. E as pessoas vão se distanciando, como bem disse o apóstolo Paulo, evangelho amaldiçoado. Essa coisa do determinismo, eu tenho uma vergonha alheia, porque eu cresci nesse meio ouvindo esse tipo de coisa. E uma vez eu trabalhava numa empresa aqui em Santa Maria, e eu tinha que chegar nos pontos de venda bem cedo.
E esse até foi no estacionamento do shopping do Big. E eu fiz lá o meu serviço, e quando eu estava saindo, eu ouvi isso, de que aonde você pôr as suas mãos, aquilo vai ser seu. Onde colocar a planta dos teus pés, receberá. Para a esquerda, onde colocar as plantas, eu digo, pronto. E eu saí, e no estacionamento tinha uma BMW, coisa mais linda, até hoje eu me lembro da BMW. E eu, tongo que sou, crendo nesse outro evangelho, dei uma olhada para o lado, olhei aquela BMW e pum, botei a mão. Senhor, eu declaro, essa BMW é minha. E disparou o alarme da BMW, o segurança que era meu amigo, disse, Arnoldo, tudo bem aí? Eu disse, não, tudo bem. E com a mão na BM. Você até hoje não tem uma BMW. Mas quero ter. Bem, aí sim, né? Aí botei a mão naquela BMW. E tá. E eu, Deus, essa BMW é minha, Senhor. O que aconteceu? Até hoje eu não tenho uma BMW. Olha que momento propício para eu dizer assim, esse negócio não funciona. Deus é uma bobagem. E tem outros evangelhos que eu não vou me deter aqui. Aqui, ficou legal. O evangelho da superioridade, o evangelho do territorialismo, do moralismo, da quebra de maldições, do positivismo, sabe? Aquela coisa de que tudo vai dar certo, nada vai dar errado na sua vida. Nós estamos com a nossa pastora enfrentando um câncer. Nosso pastor, Pedro, morreu na Covid. Pessoas saíram da igreja. Sabe por quê? Porque acreditam nesse evangelho positivista. Não, vai dar certo. Não, vai lá, claro que vai dar certo. Não, quem é que disse que vai dar certo? São outros evangelhos, são outras pregações feitas dentro da igreja. Nós estamos com a nossa pastora enfrentando um câncer. Essa semana fez a 2ª químio. Falei com ela, está fraquinha. Mas faz parte, está melhorando, daqui a pouco vai estar aqui com a gente. Mas eu lembro quando o pastor Pedro estava no hospital, passou 20 e tantos dias, hoje faz 4 anos, né? Hoje faz 4 anos do seu falecimento. E eu lembro, gente, que eu vi aquele movimento todo, ficava sabendo da situação do pastor, e eu ficava pensando, Senhor, como é que eu vou explicar isso? Como é que eu vou explicar isso à luz da Bíblia para pessoas que têm assim, não, ele vai sair daí. Não, capaz. Praga nenhuma chegará na sua tenda, está escrito. Não, mas esse salmo não é para a gente, não é nesse sentido. Sabe, eu ficava pensando isso. E quando tudo aconteceu, eu estava pronto, já tinha criado uma teoria, né? Já tinha buscado na Bíblia para poder explicar para as pessoas. Mas mesmo assim, as pessoas escravas dessa coisa positivista, escravas dessas coisas da quebra de maldição. Eu já ouvi, será que o pastor Pedro não estava em pecado? Eu ouvi isso. O pastor Isidoro, que era o pastor superintendente da igreja do Evangelho Quadrangular, também ouvi isso. Será que o pastor não estava em pecado? Do tipo, só pessoa em pecado que morre. As que não morrem, que não tem pecado, não morrem. Sabe, esses outros evangelhos, gente, todos esses outros aqui, o apóstolo Paulo fala ainda que um outro evangelho seja pregado. Hoje nós vivemos vários outros evangelhos. E nesses outros vários, escute isso, esses vários outros evangelhos são a causa de nossos familiares, nossos amigos, nossos filhos ou pais não estarem aqui com a gente ainda. Sabe por quê? Esse é um dos motivos para que os desigrejados, os desviados aumentem galopantemente. O motivo esses outros evangelhos fazem com que as pessoas peguem asco, nojo de igreja, de pastor, de reunião. É por isso que hoje a igreja evangélica brasileira virou uma piada no Brasil. Tem vários gurizinhos aí pregando, falando um monte de bobagem. Por quê? Porque estão dando ouvido a outros evangelhos. Mas nessa manhã, eu tenho boas notícias para vocês. Eu tenho o Evangelho segundo Jesus Cristo para dar a vocês. E vocês podem ter certeza que este é o Evangelho que muda as nossas vidas para sempre, em nome de Jesus. Amém? 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 Isso, creiamos no Evangelho. Olha o que Jesus fala sobre o Evangelho. Pegue suas Bíblias, Marcos capítulo 1,
Vai vir aqui na tela. Marcos capítulo 1, se você tem a sua Bíblia e quiser marcar, é importante que ela esteja marcada. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Este é o evangelho de Jesus. Olha como é simples, gente. No outro evangelho, não pode comer carne de porco, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A primeira coisa que as pessoas, quando a gente convida para ir na igreja, elas perguntam assim: dá para dançar? Dá para ir na festa? Dá para beber? Dá para... Elas perguntam um monte de coisa do que não dá para fazer. Porque não entenderam a simplicidade de Jesus. Olha o que Jesus fala. Marcos capítulo 1, versículo 14. Depois que Jesus foi preso, proclamado o evangelho. Marcos, é isso. Marcos capítulo 1, versículo... Depois João foi preso da Galileia. Isso, proclamou... proclamando o evangelho de Deus. Versículo 15. E tendo... o tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está aqui pertinho. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Vou de novo, versículo 14. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas. Lembram? Boas novas, evangelho. O evangelho lá de Roma. Agora Jesus está proclamando o seu evangelho. Qual é o seu evangelho? O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está aqui. O reinado, o governo de Deus chegou para vocês. Arrependam-se e creiam nessas boas novas. Creiam nesse evangelho. Jesus anuncia que o reino de Deus chegou. Vamos voltar lá em Roma? Lembra que eu falei lá na introdução? Roma chegava na cidade, colocava o seu estandarte e chegava: gente, tenho boas notícias para lhes dar, tenho um evangelho para lhes anunciar. A luz de Roma chegou na sua comunidade. Vocês agora estão protegidos dos inimigos. Agora vocês estão sobre o comando de Roma, ok? Jesus tem o seu evangelho e ele disse: gente, o reino de Deus chegou. Vocês não estão mais destituídos, separados. O reino, a governança. Os teólogos latino-americanos, eles chamam de o reinado. Dá para a gente entender melhor. O reinado de Deus chegou. O governo absoluto de Deus chegou. Olha só. C.S. Lewis, um gênio maravilhoso. Leiam qualquer coisa de C.S. Lewis. Ele tem no seu livro o Cristianismo Puro e Simples. Livro sensacional. E lá no capítulo 2, ele vai contar uma história sensacional. Ele diz que o reino de Deus é semelhante a um rei que teve o seu reino usurpado por um outro governante. O coisa ruim, o capeta. Esse rei, ele chega na praia disfarçado e começa a anunciar às pessoas: o reino verdadeiro, o reino autêntico chegou. E daí no livro do C.S. Lewis ele diz que o reino de Deus é um grande plano de sabotagem, para que os verdadeiros seguidores, os verdadeiros herdeiros do reino, possam tomar esse reino de novo. O que somos nós? Somos pessoas que vamos tomar o reino de volta. Somos nós que vamos tirar o poder das trevas da mão do inimigo. E vamos devolver, escute isso com toda atenção, e vamos devolver à humanidade o seu ser, o ser humano, a ser humanidade das pessoas. Sabe qual é o grande problema deste outro governo, do governo do inimigo? É roubar de nós a humanidade. É roubar os nossos princípios de ser humano. E a gente vai perdendo a noção, as pessoas vão perdendo a noção. Aí Jesus chega e diz: o reino de Deus chegou. A bondade de Deus chegou. Meus súditos, meus seguidores, espalhem essa boa nova. O reino de Deus está aqui. O governo, a proteção de Deus está sobre as nossas vidas. Não somos mais conduzidos por esse outro rei usurpador. Agora, o Deus Todo-Poderoso
é o nosso guardião, é o nosso protetor, e Ele faz toda a diferença nas nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Celebre o Senhor com alegria, por favor. Olha a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É isso. O Evangelho de Jesus é extremamente simples. A gente fica perguntando, eu posso isso, eu posso aquilo, eu posso aquele outro. Eu posso beber, eu posso ir na festa, posso ir no carnaval, posso ir para Caciqui, posso ir para Jaguari, posso passar por Caí. A pessoa fica preocupada com isso, e não é sobre isso num primeiro momento. Posso fumar? Posso dar risada? Posso usar calça? Posso jogar bola? Posso ir assistir Grenal? Agora pode. Posso assistir Grenal? Posso olhar futebol? Posso ir no cinema? E posso pintar unha? Eu posso isso? Posso jogar no jogo do tigrinho? A gente fica tão preocupado com pode e não pode, mas não é sobre isso. É sobre entender que eu vou fazer parte de um reino onde Jesus é o governante maior, onde Jesus é a minha proteção, é o meu abrigo, é o meu socorro. O reino de Deus chegou, a bondade de Deus chegou, o espalhar do amor de Deus chegou. Não vivemos mais a repetição de coisas animalescas. Não vivemos mais para repetir, viver por instinto como os bichos. Agora nós podemos ser humanos de verdade. O reino de Deus chegou, as boas novas de Deus chegaram, meus irmãos. Esse é o Evangelho de Jesus. O reino de Deus está aqui, o reino de Deus está aqui pertinho, está aqui disponível. Aí você me diz assim, tá bom, pastor, eu quero fazer parte desse reino. Aí Jesus disse, arrependam-se, digam comigo, arrependam-se. Muito bem, para muitas pessoas arrependimento está associado com lágrimas, choro, eu nunca mais faço. Biblicamente é um pouco mais especial. E sabe quem explica muito bem o arrependimento? Quem explica muito bem é Platão, com o mito da caverna. Já ouviu falar o mito da caverna? Eu tinha separado uma... E ficou bonito isso aqui. O mito da caverna. Ah, que legal. Não é bem assim, mas ok. Ok. Não foi bem assim. Eu estava lá. Muito bem. A história do mito da caverna é o seguinte. Pode deixar. Eu estava zoando. Tá bom. Pessoas nasciam já presas, tá? Como chama? Prisioneiros, tá? E os prisioneiros, eles estavam no fundo de uma caverna. Olha só, vou falar sobre arrependimento. E eles olhavam as sombras das coisas e eles entendiam que aquilo ali era a vida. É tipo o que a gente olha no Instagram. Tá? A gente olha no Instagram. Outro dia eu vi uma história bem legal de uma mulher que estava olhando assim, muito triste. Estava olhando o Instagram. E daí olhou para os Instagram das amigas delas. E ela disse assim, meu Deus, como as minhas amigas são felizes. Que vida miserável essa minha vida não vale de nada. Olha minhas amigas como são felizes. E daí deu a casa dela ir olhar o Instagram dela. Ela olhou o Instagram dela e disse assim, meu Deus, como eu sou feliz. Às vezes o Instagram é como isso aqui, tá? Então, eles olhavam, eles passavam a vida toda deles olhando as sombras. E eles entendiam que aquilo era a vida. Um desses presidiários conseguiu fugir e saiu da caverna. E foi ver o que acontecia lá fora de fato, de verdade. Sabe o que é arrependimento? É quando a nossa mente, ela expande. Arrependimento vem de uma palavra grega que quer dizer metanoia. Meta, além, noia, mente. Além da mente, expansão da mente. Quando você entende que são só sombras. Que são só sombras, não é a realidade.
e você resolve dar uma mudança na sua vida e você quer sair da caverna. Esse é o mito da caverna de Platão, o filósofo, aquele que viveu antes de Jesus. Você expande a sua mente e diz, não, não é só isso. Tem mais. Deus tem mais projetado para mim. Não pode ser só isso, Deus tem mais. Deus é mais. Então você sai, você expande a sua mente. Quando Jesus diz assim, arrependam-se, não é, ai Deus, desculpa por eu ter pecado. Não é só isso. Arrependimento é expandir a sua mente e dizer, opa, existem mais coisas entre os céus e a terra que imagina a nossa vã filosofia, Shakespeare. Existem mais coisas entre os céus e a terra que imagina a nossa vã filosofia. Existem mais coisas. Isso aqui é muito pouco. Eu quero mais. Quando você começa a viver isso, quando você para de olhar para as sombras e achar que as sombras é a realidade, quando você para de olhar a rede social e achar que isso aqui é a realidade, quando você para de olhar apenas para isso aqui e achar que isso aqui, essas 4 paredes, essa 1 horinha que a gente passa aqui, é reino de Deus, e você expande a sua mente, e você começa a ver o reino de Deus na criança em sofrimento na esquina, na mulher que sofre, que apanha, que sofre dentro do seu relacionamento, quando você chora com o feminicídio, quando você chora com a desigualdade social, quando você vê o desmatamento e diz assim, Senhor, estamos destruindo o teu jardim, quando você começa a abrir a sua mente, e ver que é muito mais que o que gira em torno do seu umbigo, mas que há muito mais coisas para acontecer, a sua mente vai se arrependendo, você vai crescendo, você vai expandindo os seus horizontes. Pense comigo, já falei isso aqui outro dia. Imagina que vocês pudessem tirar essa parede, o que vocês viriam? O prédio do lado. E se vocês pudessem tirar o prédio do lado, vocês viriam o posto de gasolina. Se você tirasse essa parede aqui, você veria a construção. Além da construção, você veria a loja de carros aqui. Expandir a mente, gente. O reino de Deus. Fazer parte desse reino, nós precisamos expandir a nossa mente. Precisamos ver além dos nossos dilemas, além das nossas lutas familiares, além da nossa luta de trabalho. A gente precisa ver além. É isso que Jesus está dizendo. Arrependam-se, metanoia, expanda a sua mente e saiba que há mais coisas de Deus ali na frente. Não é só isso, você não está fadado a apenas isso. Deus tem mais para nos dar. Talvez você chegue aqui num desânimo, nada vai dar certo, eu não consigo mais, Deus esqueceu de mim. Hoje o Senhor lhes convida ao arrependimento e ao abraço de Deus, e Deus poder dizer para vocês, não, vamos lá, tem mais ar, tem mais vida do que você imaginava, vamos juntos passar por esse vale de sombra e de morte, porque eu quero lhes levar a campos verdejantes, a águas tranquilas, e quero renovar o seu vigor, em nome de Jesus. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Pastor, eu quero fazer parte desse reino, arrependam-se. Olha outra coisa que Jesus falou, creiam. Esse aqui é de milhões. Nós vivemos num Brasil evangélico não, cristão. Um dos países mais cristãos do mundo. Ao mesmo tempo, um dos países mais depressivos do mundo. Ao mesmo tempo, um dos países mais corruptos do mundo. O cálculo não fecha. Outro dia alguém me disse assim, meu esposo acredita muito em Deus, ele só não vai à igreja, ele não faz nada para Deus, mas ele acredita em Deus. Eu entendo o que a pessoa disse. Eu entendo. Mas você acredita que... Como chama lá? As cataratas do Iguaçu. É, né? Em Foz, né? Você acredita que as cataratas do Iguaçu existem? Não, as cataratas não. Quem já foi nas cataratas do Iguaçu, levanta a mão. Não, então não vale. Vocês acreditam que a Lua existe? Quem já foi na Lua? 2 levanta a mão daí.
é mais ou menos isso. A gente acredita porque alguém nos disse. Mas a gente não esteve na lua, a gente não pisou na lua para saber. Você já foi nas cataratas? Agora eu fiquei com isso na cabeça. Tenho uma vontade de ir nas cataratas do Iguaçu, sabia? Já tive 2 vezes em Foz do Iguaçu, nunca fui no Paraguai comprar muamba. Vou nas cataratas ou vou no Paraguai? Vou no Paraguai. Ainda consegui comprar um negócio errado. Hein? Não, podia ter ido nas cataratas. Tá, muito bem. Parabéns se vocês foram nas cataratas. É muito lindo lá. Deve ser, me disseram. Eu acredito que deve ser lindo. Mas crer é quando você prova do negócio. Vocês que foram às cataratas, é diferente de mim que não fui. Vocês provaram, vocês, não sei se tem, né, tem que botar uma roupinha, né, para não se molhar muito. Tiraram foto, uma capa, tiraram uma foto. É isso. Acreditar é diferente de crer. Crer é viver em função do que se diz acreditar. Essa aí dá para anotar e botar Machado Arnaud 2025. Acreditar, como é que eu falei mesmo? Fé, crer, é viver em função do que se diz acreditar. Eu acredito que as cataratas do Iguaçu lá são lindas. Até o dia que eu vou lá, eu me esmero para ir lá e viver a experiência. É disso que o apóstolo, que Jesus está dizendo. É crer, é experimentar. Quer fazer parte desse reino? Quer fazer parte do Evangelho segundo Jesus Cristo? Arrependa-se, expanda sua mente. E não viva apenas do que está na sua mente, na sua informação, mas experimente no seu coração. É disso que Jesus está dizendo. É disso que Jesus está dizendo. Experimente. Eu falei isso na outra semana. Experimente o Senhor Jesus. Experimente o Senhor Jesus com todas as suas forças. Dedique todo o seu tempo a dizer: Senhor, eu quero viver uma experiência real contigo. Senhor, eu não quero te conhecer apenas de ouvir falar, mas eu quero andar contigo. Eu quero imitar os teus passos. Jesus, eu quero imitar o jeito que o Senhor fala, o jeito que o Senhor cura, o jeito que o Senhor abençoa. Eu quero a bondade do Senhor dentro do meu coração. Eu quero a capacidade de perdoar que o Senhor tem. É disso. Eu vi uma ilustração uma vez, um cara que ele era um equilibrista. E ele passava entre 2 prédios muito altos. E ele passava com daquele prédio, pulando num pé só e tal. Ia ali do lado para o outro, já tinha até torcida batendo palma. E daí, num determinado momento, ele disse assim: vocês acreditam que eu consigo passar entre esses 2 prédios sem essa vara? E as pessoas disseram: eu acredito. E ele perguntou assim: quantos creem que eu consigo passar aqui? Aí as pessoas ficaram meio em dúvida. Então quem crê, suba nas minhas costas. Essa é a diferença. Eu acredito, é aquela coisa, legal, é isso aí, mas eu mantenho a minha distância. É isso que acontece no Brasil evangélico. O Brasil crê que Deus é maravilhoso, mas não vive em função disso. O equilibrista disse assim: vocês acreditam? Claro que nós acreditamos, vai lá, você consegue, você é sensacional. E quantos creem que eu posso passar? Suba nas minhas costas e passe comigo entre esses dois prédios. Não foi ninguém. Isso é a diferença. É isso que eu quero, é isso que Jesus está dizendo. Creiam no Evangelho. Creiam nessa boa nova. Creio que o Evangelho, a bondade, o reino de Deus chegou, está aqui à disposição. Muito bem. Eu quero caminhar para o encerramento e orar com vocês que desejam continuar ou fazer parte desse reino. Mas eu peguei esse título da obra-prima de José Saramago. José Saramago, um ateu de alto nível, escreveu um livro chamado O Evangelho segundo Jesus Cristo. Dependendo da sua maturidade espiritual, eu não recomendo a leitura, mas se você tem mais tempo, está firme em Deus, é um livro sensacional, porque vai contar um Jesus humanizado, um Jesus na sua adolescência com todos os hormônios de um adolescente.
José Saramago, do alto da sua genialidade, vai contar um Jesus que se apaixona, que casa, que tem relações. Ai, sangue de Jesus. Um Jesus que tem relações. Um Jesus que morre diferente do jeito que a gente viu, enfim. Este livro de José Saramago, o Evangelho segundo Jesus Cristo, fez que José Saramago fosse excomungado da Igreja Católica. Porque, segundo eles, José Saramago estava pregando um outro evangelho, que era a preocupação do apóstolo Paulo, ainda que um outro evangelho seja pregado. E, na verdade, Saramago só estava contando a visão que ele tinha de Jesus. Ele não estava declarando uma regra doutrinária, mas essa é uma outra pregação. Mas quem dera se nós tivéssemos a mesma preocupação com os outros evangelhos. Os outros evangelhos que nos carregam para longe de Deus. O outro evangelho que nos carrega para longe da simplicidade de Jesus. O reino de Deus chegou. Nós somos súditos desse reino. Nós temos a tarefa de espalhar esse reino por este mundo de bondade, amor e misericórdia. Como que eu entro neste reino? Eu entro com arrependimento, expansão da minha consciência. Eu consigo olhar além dos meus dilemas agora. Eu olho além e eu creio que o reino de Deus chegou, que o reino de Deus está aqui, que o reino de Deus está por meio de nós, que o reino de Deus chega lá na sua empresa quando você chega lá na sua casa, é guerra, ninguém acredita em Deus na sua casa, mas quando você chega, o reino de Deus chega com você. O reino, a bondade de Deus chega com você por meio de você. Não é sobre igreja tão somente, mas é nós carregarmos o reino de Deus, porque o reino de Deus está aqui, está pertinho. É a pessoa que lhe bate numa face e você oferece a outra, não por covardia, mas por amor. É sobre isso. É tão simples. Não precisamos dificultar. E nesta manhã, eu quero lhes convidar como disse o C.S. Lewis, que nós possamos tomar esse reino que foi entregue a um líder usurpador. Ele veio, usurpou lá no Jardim do Éden. Usurpou. Jesus conquistou lá na cruz, como aquele homem, como aquele rei que desce na praia disfarçado para tomar de novo e dizer: o reino de Deus chegou. Esta maldade espalhada não precisa ser maldade para sempre. Esses números assombrosos da economia brasileira, nós podemos dar um drible neles. Nós podemos mudar realidades. Nós podemos levar o bem onde há maldade. Nós podemos fazer o bem onde há maldade. Deixa eu citar um texto, só para encerrar, que eu esqueci esse texto, é muito importante, eu termino com ele. Mateus capítulo 7, rapidão, coloca para mim, só para eu fechar. Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus capítulo 7, versículo 21 e 23. Bem rapidão, esse texto aqui é um texto que me assombrou por anos, que eu tinha medo de ser crente toda a vida, chegar no céu, e Deus não me conhecer. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu me apavorava com esse texto. Olha seguindo, versículo 22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Olha só, versículo 23, então eu lhes direi, Jesus claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, que praticam a iniquidade. Ou seja, é possível a pessoa ser um profeta, é possível a pessoa expulsar demônios, é possível a pessoa fazer milagres e ser uma pessoa má. Esse não entra no reino dos céus. Esse não entra no reino de Deus. O reino de Deus é um reino de pessoas boas, pacificadoras, misericordiosas, amorosas, perdoadoras e assim por diante. Que nós façamos parte desse reino, um reino de amor, bondade e misericórdia, em nome de Jesus. Amém? Amém? Celebre o Senhor com alegria.
Vamos ficar em pé para nós orarmos ao Senhor. Aleluia. Eu quero orar com você que deseja fazer parte desse reino. Talvez, escute bem, isso não é um apelo para aceitar Jesus. Escute bem. Eu quero convidar você a fazer parte desse reino. Talvez você faça parte de uma igreja. Talvez você faça parte de uma instituição religiosa. Talvez você faça parte do templo das nações, ou seja lá qual for a sua igreja. Eu quero lhes convidar a fazer parte do reino de Deus. Eu quero lhes convidar ao arrependimento, à expansão de consciência e dizer, Senhor, eu quero fazer parte do teu reino. Eu quero viver o teu evangelho. Eu não quero viver na dependência do evangelho da prosperidade, do evangelho do determinismo, do evangelho coach, do evangelho do positivista. Não, eu quero viver o teu evangelho, Senhor. Eu quero espalhar a tua bondade, como nós cantamos. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Ok, fechou. Porque não é sobre mim, é sobre Ele. Sabe? Por isso essa palavra para a nossa liderança. De nós termos bondade no nosso coração. Não adianta sermos fiéis dizimistas. Vir à igreja todo dia. Eu oro das 4 da manhã às 6 da manhã. Coisa boa, ore por mim. Preciso. Mas ser uma pessoa má. Ser uma pessoa que puxa o tapete das outras. Ser uma pessoa que faz trambique no trabalho. Faz micro corrupções. Não adianta. Não adianta você chegar no céu e dizer, Senhor, Senhor, e Ele dizer, não sei quem você é. Como assim, Senhor? Eu ia nos cultos todo domingo de manhã. Eu era dizimista. Não tem como, o Senhor deve estar enganado. Olha de novo aí no livro da vida. Não sei quem você é. Afaste-se de mim, você praticava o mal. Você era uma pessoa maldosa. Você bateu na sua esposa. Você não respeitava o seu esposo. Você chegava atrasado no trabalho toda hora. Entendeu? O reino de Deus é muito simples, é sobre a bondade. Vamos orar ao Senhor. Que Deus expanda a nossa consciência e creiamos nesse evangelho, que não seja apenas e tão somente informações, mas seja realidade em nossa vida. Amado Deus e amado Senhor, nosso amado, nosso querido Jesus. Amado Senhor, nesta manhã nós queremos viver no teu reino. Como disse o teu servo C.S. Lewis, que nós possamos ser esses que estão resgatando pessoas do reino adversário para o reino do Senhor. Que sejamos, Deus, promotores das boas novas. Que nós possamos, Deus, chegar e dizer, o reino de Deus chegou. E não é uma placa de igreja, e sim a bondade do Deus Todo-Poderoso. O Deus que aceita, o Deus que abraça. O Deus que perdoa, o Deus que auxilia, o Deus que direciona, o Deus que dá a sua bondade, e a sua bondade é boa, perfeita e agradável. Senhor amado, que sejamos espalhadores do bem, espalhadores da misericórdia. Ó Pai amado, que hoje ainda possamos pegar o telefone, mandar mensagem, ligar para alguém oferecendo perdão, pedindo perdão. Que sejamos pessoas pacificadoras dentro das nossas casas, dentro das nossas empresas. Que sejamos pessoas amorosas com os nossos filhos, obedientes aos nossos pais. É sobre isso, Senhor. É sobre isso, é sobre esse reino do Deus que ampara o desamparado, que cuida da viúva, que abraça o enlutado, que empresta o ombro àquele que chora, que retira a criança da miséria, que sana a sede do sedento, que sacia a fome do faminto, meu Deus. Que sejamos uma igreja não apenas que se reúne num domingo, num dia, mas que sejamos uma igreja que olha para a injustiça social, que olha, Deus, para a realidade que está ao nosso redor e nos preocupemos com ela. Amado Jesus, que haja amor, bondade e misericórdia em nossos corações. Nós oramos ao Senhor, pedimos a Tua graça, o Teu amor, o Teu carinho e a Tua direção. Que sejamos nós, promotores do reino de Deus, e que venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe.
Deus abençoe a todos. Uma boa semana. Vão com Deus. Que sejamos esses que vão anunciar o reino de Deus aonde nós passarmos. Deus abençoe. Boa semana. Vão com Deus. Bom domingo. Bom churrasco. Que Deus abençoe a todos. Amém. Que brilha no